assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A história começa com um clima meio pesado. Tyler Hawkins é um cara que carrega um peso grande. O irmão dele tirou a própria vida. E desde então, Tyler vive meio perdido, revoltado com o pai, Charles, que é um homem frio, sempre ocupado com o trabalho e que parece ter esquecido que ia conversar de verdade com os filhos. A mãe dele, Diane, tenta manter tudo em ordem, mas é difícil quando cada um vive no seu próprio mundinho. Tyler é o tipo de cara que parece tranquilo por fora, mas por dentro é um turbilhão. Ele estuda, trabalha numa livraria, fuma demais e anda sem rumo, tentando entender o que veio fazer nesse mundo. A vida dele dá uma virada quando, num dia qualquer, ele acaba se metendo numa briga na rua e vai parar na delegacia. É aí que entra outro personagem importante, o policial Neil Craig. E o detalhe é que esse cara vai ter um papel muito maior na história do que parece no começo. Depois desse rolo, o amigo de Tyler, Aidan, faz uma daquelas ideias malucas. Ele descobre que o policial Neil tem uma filha, Ellie, e sugere que Tyler se aproxime dela como uma forma de vingança, tipo, só para provocar o policial que o prendeu. Só que o plano não sai nada como esperado, porque quando Tyler conhece Ellie, bom, tudo muda. Ellie é o oposto dele. Ela passou por um trauma terrível ainda criança, viu a própria mãe ser morta num assalto no metrô, mas mesmo assim tenta seguir em frente, viver leve, aproveitar o presente. Ela mora com um pai super protetor, sim, o mesmo policial Neil, e tenta ter uma vida normal, embora carregue uma dor profunda. Quando Tyler e Ellie começam a se conhecer, o que era para ser só uma brincadeira vira algo real. Eles se conectam de um jeito intenso, verdadeiro. Não é aquele amor de conto de fadas, é algo cru, cheio de falhas e de verdade. Tyler, que era todo fechado, começa a sorrir de novo. Ele tenta se reaproximar da irmã mais nova, Caroline, uma menina sensível e talentosa que sofre bullying na escola. E essa relação entre os irmãos é uma das partes mais bonitas do filme, porque a gente vê o quanto ele se importa com ela, o quanto quer protegê-la de tudo que ele já passou. Mas claro, a vida não é simples. O pai dele continua distante, o relacionamento com Ellie tem altos e baixos, e aquele segredo, o motivo pelo qual ele se aproximou dela, acaba vindo à tona, como era de se esperar. Quando isso acontece, o mundo deles desaba por um tempo. Ellie se sente traída, o pai dela fica furioso, e Tyler precisa encarar as consequências das escolhas dele. É noite. E a pequena Ellie está com a mãe no metrô, voltando para casa. As duas estão tranquilas, conversando e parece tudo normal, até que um homem armado aparece do nada e anuncia um assalto. O ladrão se assusta e atira. A cena é rápida e cruel, e é ali que a vida de Ellie muda para sempre. Ela fica parada, sem entender, vendo a mãe cair. O policial que atende o caso é Neil Craig, o pai dela, que fica desesperado ao encontrar a filha viva e a esposa morta. É um começo pesado e o filme já te mostra que essa não vai ser uma história qualquer. Depois desse choque inicial, o foco muda para outro personagem, Tyler Hawkins. Ele é um jovem adulto, com aquele ar meio de quem está carregando o mundo nas costas, mora em Nova York, divide o apartamento com o melhor amigo, Aidan, e trabalha em uma livraria. De cara dá para perceber que ele não é do tipo certinho, vive atrasado, fuma demais, fala o que pensa e carrega uma tristeza que não disfarça. Ele é o típico cara que parece não se encaixar em lugar nenhum. Ele perdeu o irmão mais velho, Michael, que se suicidou, e isso deixou marcas profundas. A relação com o pai, Charles, piorou depois disso. Charles é um homem de negócios, rico, sempre de terno e com o celular na mão, mais preocupado com reuniões do que com os próprios filhos. Tyler sente que o pai se afastou da família e ficou frio, e isso o revolta. Tyler vai visitar a mãe, Diane, e a irmãzinha, Caroline. A Caroline é uma graça, super inteligente, sensível e talentosa para desenhar. Mas ela sofre bullying na escola e a mãe tenta protegê-la ao máximo possível. Tyler é super ligado a ela. Ele faz de tudo para animar a irmã, tenta ser o irmão mais presente, quase como uma figura de pai, já que o verdadeiro pai parece estar sempre ausente. Ele é educado, tem um coração bom, mas vive brigando com o mundo. E essa raiva acumulada acaba explodindo numa noite em que ele se mete numa briga na rua. Ele e a Deon estão num bar e depois de algumas provocações o clima esquenta. Tyler acaba sendo preso e quem faz a prisão é justamente o policial Neil Craig, o mesmo pai da Ellie, lembra? Pois é.
O destino já começa a mexer os pauzinhos ali. Aidan, que é aquele amigo mais brincalhão e sem filtro, paga a fiança e tira o Tyler da cadeia. Depois ele descobre que o policial que o prendeu tem uma filha. E aí vem a ideia maluca. Por que você não se aproxima dela só para irritar o pai dela um pouco? O Tyler de início não leva a sério, mas a curiosidade e o jeito teimoso dele acabam falando mais alto. E é assim que as vidas deles começam a se cruzar. A gente vê um Tyler mais calado, introspectivo, observando o mundo, e do outro lado, a Ellie, que tenta seguir em frente mesmo com toda a dor que carrega. Ela mora com o pai superprotetor, que vive preocupado demais e estuda na mesma faculdade onde o Tyler costuma passar. O Tyler é o garoto ferido, revoltado com a vida, e a Ellie é a menina que perdeu a mãe, mas tenta achar leveza nas pequenas coisas. O contraste entre eles é grande, mas é justamente isso que vai fazer o encontro valer a pena. Tudo acontece de forma simples, como as melhores coisas da vida. Tyler vê Ellie na faculdade e, depois de alguns olhares e coincidências, cria coragem para se aproximar. No começo, ela não dá muita bola. Afinal, o cara chega todo cheio de atitude e com um charme meio debochado. Mas tem algo nele que chama atenção. Talvez aquele olhar de quem já sentiu dor, mas ainda tenta sorrir. E é esse olhar que vai fazer Ellie baixar a guarda aos poucos. Eles começam a conversar e dá para ver logo que são completamente diferentes. Ellie é organizada, tem uma rotina regrada, gosta de segurança e ainda vive sob a sombra do pai superprotetor. Já o Tyler é o oposto. Impulsivo, vive no improviso, fuma, chega atrasado em tudo e carrega um certo desprezo pelas regras. Só que, por mais diferentes que sejam, um completa o outro. É como se o que faltasse em um, o outro tivesse de sobra. O primeiro encontro deles é aquele tipo de cena que parece simples, mas tem uma energia boa. Eles conversam sobre tudo e sobre nada, e a química surge naturalmente. Ellie ri das tiradas sarcásticas de Tyler e ele se encanta com a maneira leve e sincera dela de ver o mundo. E é aí que o plano inicial, lembra da vingança sugerida pelo Aidan, começa a perder totalmente o sentido. O que era para ser uma brincadeira vira algo real, algo que Tyler não esperava sentir. A partir daí, o filme muda de ritmo. As cenas ganham mais cor, o clima fica mais leve e a gente vê um Tyler diferente. Ele começa a relaxar, a sorrir mais. Ellie o leva para sair, mostra lugares, fala sobre as coisas que acredita e aos poucos vai tirando as camadas de tristeza que ele carrega. E ele, por outro lado, faz Ellie se sentir viva de novo, faz ela se arriscar, rir sem culpa. É um amor que nasce da dor, mas floresce com alegria. Um dos momentos mais bonitos é quando eles passam o dia juntos e acabam indo para a casa dela. O pai dela, Neil, não gosta nada da ideia. Ele ainda enxerga Ellie como aquela menininha indefesa que ele precisa proteger do mundo e vê Tyler como um perigo. Esse conflito é importante porque mostra como o passado continua pesando na vida dos dois. Neil perdeu a esposa de forma brutal e agora vive em função da filha. Já o Tyler sente que perdeu o irmão por culpa do descuido da própria família. São dois homens quebrados que, de jeitos diferentes, tentam segurar o que amam. Mesmo com o pai da Ellie implicando, ela continua vendo Tyler. Eles começam a sair com mais frequência e as cenas entre eles são cheias de pequenos gestos, risadas, provocações, olhares longos. Nada de amor forçado. É um romance que vai crescendo aos poucos, com naturalidade. O Aidan, o amigo do Tyler, até zoa ele, dizendo que o plano de vingança virou namoro de verdade. Mas o Tyler nem liga mais. Ele tá diferente, e todo mundo percebe. A relação dele com a irmã, Carolyn, também melhora muito. Ele começa a visitá-la mais, incentiva o talento dela para o desenho e demonstra o quanto ela é importante para ele. Isso mostra outro lado do Tyler, o cara protetor, amoroso, que quer ser um bom exemplo. Só que o pai continua distante. Charles é aquele tipo de homem que acha que pode resolver tudo com dinheiro e status, e não entende as emoções dos filhos. Numa das cenas mais tensas dessa parte, Carolyn é humilhada por colegas de escola
e Tyler fica furioso. Ele vai até a casa do pai e os dois têm uma briga pesada. Tyler joga na cara dele tudo o que sente: a ausência, o egoísmo, a frieza. É uma daquelas discussões que a gente sente o peso de cada palavra e mostra que o problema entre eles vai muito além do luto. Enquanto isso, o romance com a Ellie continua crescendo. Eles viajam juntos, compartilham segredos e medos. Ela conta sobre o trauma de ter visto a mãe morrer e ele fala sobre o irmão. As feridas deles se cruzam e de alguma forma se encaixam. É bonito ver como o amor deles não é perfeito. Tem brigas, tem medo, tem mágoa, mas é real. As coisas entre Tyler e Ellie estão indo bem, até bem demais para quem conhece o passado turbulento dos dois. Eles estão felizes, vivendo um momento leve, cheios de planos, e parece que finalmente o Tyler encontrou um pouco de paz. Ele está mais calmo, mais presente, até se esforçando para consertar as coisas com o pai. Mas é justamente nesse clima de calmaria que o filme começa a preparar o terreno para a tempestade. A história começa com um clima meio pesado. Tyler Hawkins é um cara que carrega um peso grande. O irmão dele tirou a própria vida. E desde então, Tyler vive meio perdido, revoltado com o pai, Charles, que é um homem frio, sempre ocupado com o trabalho e que parece ter esquecido que ia conversar de verdade com os filhos. A mãe dele, Diane, tenta manter tudo em ordem, mas é difícil quando cada um vive no seu próprio mundinho. Tyler é o tipo de cara que parece tranquilo por fora, mas por dentro é um turbilhão. Ele estuda, trabalha numa livraria, fuma demais e anda sem rumo, tentando entender o que veio fazer nesse mundo. A vida dele dá uma virada quando, num dia qualquer, ele acaba se metendo numa briga na rua e vai parar na delegacia. É aí que entra outro personagem importante, o policial Neil Craig. E o detalhe é que esse cara vai ter um papel muito maior na história do que parece no começo. Depois desse rolo, o amigo de Tyler, Aidan, faz uma daquelas ideias malucas. Ele descobre que o policial Neil tem uma filha, Ellie, e sugere que Tyler se aproxime dela como uma forma de vingança, tipo, só para provocar o policial que o prendeu. Só que o plano não sai nada como esperado, porque quando Tyler conhece Ellie, bom, tudo muda. Ellie é o oposto dele. Ela passou por um trauma terrível ainda criança, viu a própria mãe ser morta num assalto no metrô, mas mesmo assim tenta seguir em frente, viver leve, aproveitar o presente. Ela mora com um pai super protetor, sim, o mesmo policial Neil, e tenta ter uma vida normal, embora carregue uma dor profunda. Quando Tyler e Ellie começam a se conhecer, o que era para ser só uma brincadeira vira algo real. Eles se conectam de um jeito intenso, verdadeiro. Não é aquele amor de conto de fadas, é algo cru, cheio de falhas e de verdade. Tyler, que era todo fechado, começa a sorrir de novo. Ele tenta se reaproximar da irmã mais nova, Caroline, uma menina sensível e talentosa que sofre bullying na escola. E essa relação entre os irmãos é uma das partes mais bonitas do filme, porque a gente vê o quanto ele se importa com ela, o quanto quer protegê-la de tudo que ele já passou. Mas claro, a vida não é simples. O pai dele continua distante, o relacionamento com Ellie tem altos e baixos, e aquele segredo, o motivo pelo qual ele se aproximou dela, acaba vindo à tona, como era de se esperar. Quando isso acontece, o mundo deles desaba por um tempo. Ellie se sente traída, o pai dela fica furioso, e Tyler precisa encarar as consequências das escolhas dele. É noite, e a pequena Ellie está com a mãe no metrô, voltando para casa. As duas estão tranquilas, conversando e parece tudo normal. Até que um homem armado aparece do nada e anuncia um assalto. O ladrão se assusta e atira. A cena é rápida e cruel, e é ali que a vida de Ellie muda para sempre. Ela fica parada, sem entender, vendo a mãe cair. O policial que atende o caso é Neil Craig, o pai dela, que fica desesperado ao encontrar a filha viva e a esposa morta. É um começo pesado e o filme já te mostra que essa não vai ser uma história qualquer. Depois desse choque inicial, o foco muda para outro personagem, Tyler Hawkins. Ele é um jovem adulto, com aquele ar meio de quem está carregando o mundo nas costas, mora em Nova York, divide o apartamento com o melhor amigo, Aidan, e trabalha em uma livraria. De cara dá para perceber que ele não é do tipo certinho, vive atrasado, fuma demais, fala o que pensa e carrega uma tristeza que não disfarça. Ele é o típico cara que parece não se encaixar em lugar nenhum. Ele perdeu o irmão mais velho, Michael, que se suicidou, e isso deixou marcas profundas. A relação com o pai, Charles, piorou depois disso.
Charles é um homem de negócios, rico, sempre de terno e com o celular na mão, mais preocupado com reuniões do que com os próprios filhos. Tyler sente que o pai se afastou da família e ficou frio, e isso o revolta. Tyler vai visitar a mãe, Diane, e a irmãzinha, Caroline. A Caroline é uma graça, super inteligente, sensível e talentosa para desenhar, mas ela sofre bullying na escola e a mãe tenta protegê-la ao máximo possível. Tyler é super ligado a ela. Ele faz de tudo para animar a irmã, tenta ser o irmão mais presente, quase como uma figura de pai, já que o verdadeiro pai parece estar sempre ausente. Ele é educado, tem um coração bom, mas vive brigando com o mundo, e essa raiva acumulada acaba explodindo numa noite em que ele se mete numa briga na rua. Ele e a Deon estão num bar e depois de algumas provocações o clima esquenta. Tyler acaba sendo preso e quem faz a prisão é justamente o policial Neil Craig, o mesmo pai da Ellie, lembra? Pois é. O destino já começa a mexer os pauzinhos ali. Aidan, que é aquele amigo mais brincalhão e sem filtro, paga a fiança e tira o Tyler da cadeia. Depois ele descobre que o policial que o prendeu tem uma filha. E aí vem a ideia maluca. Por que você não se aproxima dela só para irritar o pai dela um pouco? O Tyler de início não leva a sério, mas a curiosidade e o jeito teimoso dele acabam falando mais alto. E é assim que as vidas deles começam a se cruzar. A gente vê um Tyler mais calado, introspectivo, observando o mundo, e do outro lado, a Ellie, que tenta seguir em frente mesmo com toda a dor que carrega. Ela mora com o pai superprotetor, que vive preocupado demais, e estuda na mesma faculdade onde o Tyler costuma passar. O Tyler é o garoto ferido, revoltado com a vida, e a Ellie é a menina que perdeu a mãe, mas tenta achar leveza nas pequenas coisas. O contraste entre eles é grande, mas é justamente isso que vai fazer o encontro valer a pena. Tudo acontece de forma simples, como as melhores coisas da vida. Tyler vê Ellie na faculdade e, depois de alguns olhares e coincidências, cria coragem para se aproximar. No começo, ela não dá muita bola. Afinal, o cara chega todo cheio de atitude e com um charme meio debochado. Mas tem algo nele que chama atenção. Talvez aquele olhar de quem já sentiu dor, mas ainda tenta sorrir. E é esse olhar que vai fazer Ellie baixar a guarda aos poucos. Eles começam a conversar e dá para ver logo que são completamente diferentes. Ellie é organizada, tem uma rotina regrada, gosta de segurança e ainda vive sob a sombra do pai superprotetor. Já o Tyler é o oposto. Impulsivo, vive no improviso, fuma, chega atrasado em tudo e carrega um certo desprezo pelas regras. Só que, por mais diferentes que sejam, um completa o outro. É como se o que faltasse em um, o outro tivesse de sobra. O primeiro encontro deles é aquele tipo de cena que parece simples, mas tem uma energia boa. Eles conversam sobre tudo e sobre nada, e a química surge naturalmente. Ellie ri das tiradas sarcásticas de Tyler e ele se encanta com a maneira leve e sincera dela de ver o mundo. E é aí que o plano inicial, lembra da vingança sugerida pelo Aidan, começa a perder totalmente o sentido. O que era para ser uma brincadeira vira algo real, algo que Tyler não esperava sentir. A partir daí, o filme muda de ritmo. As cenas ganham mais cor, o clima fica mais leve e a gente vê um Tyler diferente. Ele começa a relaxar, a sorrir mais. Ellie o leva para sair, mostra lugares, fala sobre as coisas que acredita e aos poucos vai tirando as camadas de tristeza que ele carrega. E ele, por outro lado, faz Ellie se sentir viva de novo, faz ela se arriscar, rir sem culpa. É um amor que nasce da dor, mas floresce com alegria. Um dos momentos mais bonitos é quando eles passam o dia juntos e acabam indo para a casa dela. O pai dela, Neil, não gosta nada da ideia. Ele ainda enxerga Ellie como aquela menininha indefesa que ele precisa proteger do mundo e vê Tyler como um perigo. Esse conflito é importante porque mostra como o passado continua pesando na vida dos dois. Neil perdeu a esposa de forma brutal e agora vive em função da filha. Já o Tyler sente que perdeu o irmão por culpa do descuido da própria família. São dois homens quebrados, que de jeitos diferentes tentam segurar o que amam. Mesmo com o pai da Ellie implicando, ela continua vendo Tyler.
Eles começam a sair com mais frequência e as cenas entre eles são cheias de pequenos gestos, risadas, provocações, olhares longos. Nada de amor forçado. É um romance que vai crescendo aos poucos, com naturalidade. O Aiden, o amigo do Tyler, até zoa ele, dizendo que o plano de vingança virou namoro de verdade. Mas o Tyler nem liga mais. Ele tá diferente e todo mundo percebe. A relação dele com a irmã, Carolyn, também melhora muito. Ele começa a visitá-la mais, incentiva o talento dela para o desenho e demonstra o quanto ela é importante para ele. Isso mostra outro lado do Tyler, o cara protetor, amoroso, que quer ser um bom exemplo. Só que o pai continua distante. Charles é aquele tipo de homem que acha que pode resolver tudo com dinheiro e status, e não entende as emoções dos filhos. Numa das cenas mais tensas dessa parte, Carolyn é humilhada por colegas de escola e Tyler fica furioso. Ele vai até a casa do pai e os dois têm uma briga pesada. Tyler joga na cara dele tudo o que sente, a ausência, o egoísmo, a frieza. É uma daquelas discussões que a gente sente o peso de cada palavra e mostra que o problema entre eles vai muito além do luto. Enquanto isso, o romance com a Ellie continua crescendo. Eles viajam juntos, compartilham segredos e medos. Ela conta sobre o trauma de ter visto a mãe morrer e ele fala sobre o irmão. As feridas deles se cruzam e de alguma forma se encaixam. É bonito ver como o amor deles não é perfeito. Tem brigas, tem medo, tem mágoa, mas é real. As coisas entre Tyler e Ellie estão indo bem, até bem demais para quem conhece o passado turbulento dos dois. Eles estão felizes, vivendo um momento leve, cheios de planos, e parece que finalmente o Tyler encontrou um pouco de paz. Ele está mais calmo, mais presente, até se esforçando para consertar as coisas com o pai. Mas é justamente nesse clima de calmaria que o filme começa a preparar o terreno para a tempestade. A história começa com um clima meio pesado. Tyler Hawkins é um cara que carrega um peso grande. O irmão dele tirou a própria vida. E desde então, Tyler vive meio perdido, revoltado com o pai, Charles, que é um homem frio, sempre ocupado com o trabalho e que parece ter esquecido que ia conversar de verdade com os filhos. A mãe dele, Diane, tenta manter tudo em ordem, mas é difícil quando cada um vive no seu próprio mundinho. Tyler é o tipo de cara que parece tranquilo por fora, mas por dentro é um turbilhão. Ele estuda, trabalha numa livraria, fuma demais e anda sem rumo, tentando entender o que veio fazer nesse mundo. A vida dele dá uma virada quando, num dia qualquer, ele acaba se metendo numa briga na rua e vai parar na delegacia. É aí que entra outro personagem importante, o policial Neil Craig. E o detalhe é que esse cara vai ter um papel muito maior na história do que parece no começo. Depois desse rolo, o amigo de Tyler, Aiden, faz uma daquelas ideias malucas. Ele descobre que o policial Neil tem uma filha, Ellie, e sugere que Tyler se aproxime dela como uma forma de vingança, tipo, só para provocar o policial que o prendeu. Só que o plano não sai nada como esperado, porque quando Tyler conhece Ellie, bom, tudo muda. Ellie é o oposto dele. Ela passou por um trauma terrível ainda criança, viu a própria mãe ser morta num assalto no metrô, mas mesmo assim tenta seguir em frente, viver leve, aproveitar o presente. Ela mora com um pai super protetor, sim, o mesmo policial Neil, e tenta ter uma vida normal, embora carregue uma dor profunda. Quando Tyler e Ellie começam a se conhecer, o que era para ser só uma brincadeira vira algo real. Eles se conectam de um jeito intenso, verdadeiro. Não é aquele amor de conto de fadas, é algo cru, cheio de falhas e de verdade. Tyler, que era todo fechado, começa a sorrir de novo. Ele tenta se reaproximar da irmã mais nova, Caroline, uma menina sensível e talentosa que sofre bullying na escola. E essa relação entre os irmãos é uma das partes mais bonitas do filme, porque a gente vê o quanto ele se importa com ela, o quanto quer protegê-la de tudo que ele já passou. Mas claro, a vida não é simples. O pai dele continua distante, o relacionamento com Ellie tem altos e baixos, e aquele segredo, o motivo pelo qual ele se aproximou dela, acaba vindo à tona, como era de se esperar. Quando isso acontece, o mundo deles desaba por um tempo. Ellie se sente traída, o pai dela fica furioso, e Tyler precisa encarar as consequências das escolhas dele. É noite, e a pequena Ellie está com a mãe no metrô, voltando para casa. As duas estão tranquilas, conversando e parece tudo normal.
até que um homem armado aparece do nada e anuncia um assalto. O ladrão se assusta e atira. A cena é rápida e cruel, e é ali que a vida de Ellie muda para sempre. Ela fica parada, sem entender, vendo a mãe cair. O policial que atende o caso é Neil Craig, o pai dela, que fica desesperado ao encontrar a filha viva e a esposa morta. É um começo pesado e o filme já te mostra que essa não vai ser uma história qualquer. Depois desse choque inicial, o foco muda para outro personagem, Tyler Hawkins. Ele é um jovem adulto, com aquele ar meio de quem está carregando o mundo nas costas, mora em Nova York, divide o apartamento com o melhor amigo, Aidan, e trabalha em uma livraria. De cara dá para perceber que ele não é do tipo certinho, vive atrasado, fuma demais, fala o que pensa e carrega uma tristeza que não disfarça. Ele é o típico cara que parece não se encaixar em lugar nenhum. Ele perdeu o irmão mais velho, Michael, que se suicidou, e isso deixou marcas profundas. A relação com o pai, Charles, piorou depois disso. Charles é um homem de negócios, rico, sempre de terno e com o celular na mão, mais preocupado com reuniões do que com os próprios filhos. Tyler sente que o pai se afastou da família e ficou frio, e isso o revolta. Tyler vai visitar a mãe, Diane, e a irmãzinha, Caroline. A Caroline é uma graça, super inteligente, sensível e talentosa para desenhar, mas ela sofre bullying na escola e a mãe tenta protegê-la ao máximo possível. Tyler é super ligado a ela. Ele faz de tudo para animar a irmã, tenta ser o irmão mais presente, quase como uma figura de pai, já que o verdadeiro pai parece estar sempre ausente. Ele é educado, tem um coração bom, mas vive brigando com o mundo, e essa raiva acumulada acaba explodindo numa noite em que ele se mete numa briga na rua. Ele e a Deon estão num bar e depois de algumas provocações o clima esquenta. Tyler acaba sendo preso e quem faz a prisão é justamente o policial Neil Craig, o mesmo pai da Ellie, lembra? Pois é. O destino já começa a mexer os pauzinhos ali. Aidan, que é aquele amigo mais brincalhão e sem filtro, paga a fiança e tira o Tyler da cadeia. Depois ele descobre que o policial que o prendeu tem uma filha. E aí vem a ideia maluca. Por que você não se aproxima dela só para irritar o pai dela um pouco? O Tyler de início não leva a sério, mas a curiosidade e o jeito teimoso dele acabam falando mais alto. E é assim que as vidas deles começam a se cruzar. A gente vê um Tyler mais calado, introspectivo, observando o mundo, e do outro lado, a Ellie, que tenta seguir em frente mesmo com toda a dor que carrega. Ela mora com o pai superprotetor, que vive preocupado demais, e estuda na mesma faculdade onde o Tyler costuma passar. O Tyler é o garoto ferido, revoltado com a vida, e a Ellie é a menina que perdeu a mãe, mas tenta achar leveza nas pequenas coisas. O contraste entre eles é grande, mas é justamente isso que vai fazer o encontro valer a pena. Tudo acontece de forma simples, como as melhores coisas da vida. Tyler vê Ellie na faculdade e, depois de alguns olhares e coincidências, cria coragem para se aproximar. No começo, ela não dá muita bola. Afinal, o cara chega todo cheio de atitude e com um charme meio debochado. Mas tem algo nele que chama atenção. Talvez aquele olhar de quem já sentiu dor, mas ainda tenta sorrir. E é esse olhar que vai fazer Ellie baixar a guarda aos poucos. Eles começam a conversar e dá pra ver logo que são completamente diferentes. Ellie é organizada, tem uma rotina regrada, gosta de segurança e ainda vive sob a sombra do pai superprotetor. Já o Tyler é o oposto. Impulsivo, vive no improviso, fuma, chega atrasado em tudo e carrega um certo desprezo pelas regras. Só que, por mais diferentes que sejam, um completa o outro. É como se o que faltasse em um, o outro tivesse de sobra. O primeiro encontro deles é aquele tipo de cena que parece simples, mas tem uma energia boa. Eles conversam sobre tudo e sobre nada, e a química surge naturalmente. Ellie ri das tiradas sarcásticas de Tyler e ele se encanta com a maneira leve e sincera dela de ver o mundo. E é aí que o plano inicial, lembra da vingança sugerida pelo Aidan, começa a perder totalmente o sentido. O que era para ser uma brincadeira vira algo real, algo que Tyler não esperava sentir. A partir daí, o filme muda de ritmo. As cenas ganham mais cor, o clima fica mais leve e a gente vê um Tyler diferente. Ele começa a relaxar, a sorrir mais. Ellie o leva para sair, mostra lugares,
fala sobre as coisas que acredita e aos poucos vai tirando as camadas de tristeza que ele carrega. E ele, por outro lado, faz Ellie se sentir viva de novo, faz ela se arriscar, rir sem culpa. É um amor que nasce da dor, mas floresce com alegria. Um dos momentos mais bonitos é quando eles passam o dia juntos e acabam indo para a casa dela. O pai dela, Neil, não gosta nada da ideia. Ele ainda enxerga Ellie como aquela menininha indefesa que ele precisa proteger do mundo e vê Tyler como um perigo. Esse conflito é importante, porque mostra como o passado continua pesando na vida dos dois. Neil perdeu a esposa de forma brutal e agora vive em função da filha. Já o Tyler sente que perdeu o irmão por culpa do descuido da própria família. São dois homens quebrados, que de jeitos diferentes tentam segurar o que amam. Mesmo com o pai da Ellie implicando, ela continua vendo Tyler. Eles começam a sair com mais frequência e as cenas entre eles são cheias de pequenos gestos, risadas, provocações, olhares longos. Nada de amor forçado. É um romance que vai crescendo aos poucos, com naturalidade. O Aiden, o amigo do Tyler, até zoa ele dizendo que o plano de vingança virou namoro de verdade. Mas o Tyler nem liga mais. Ele tá diferente e todo mundo percebe. A relação dele com a irmã, Carolyn, também melhora muito. Ele começa a visitá-la mais, incentiva o talento dela para o desenho e demonstra o quanto ela é importante para ele. Isso mostra outro lado do Tyler, o cara protetor, amoroso, que quer ser um bom exemplo. Só que o pai continua distante. Charles é aquele tipo de homem que acha que pode resolver tudo com dinheiro e status, e não entende as emoções dos filhos. Numa das cenas mais tensas dessa parte, Carolyn é humilhada por colegas de escola e Tyler fica furioso. Ele vai até a casa do pai e os dois têm uma briga pesada. Tyler joga na cara dele tudo o que sente, a ausência, o egoísmo, a frieza. É uma daquelas discussões que a gente sente o peso de cada palavra e mostra que o problema entre eles vai muito além do luto. Enquanto isso, o romance com a Ellie continua crescendo. Eles viajam juntos, compartilham segredos e medos. Ela conta sobre o trauma de ter visto a mãe morrer e ele fala sobre o irmão. As feridas deles se cruzam e de alguma forma se encaixam. É bonito ver como o amor deles não é perfeito. Tem brigas, tem medo, tem mágoa, mas é real. As coisas entre Tyler e Ellie estão indo bem, até bem demais para quem conhece o passado turbulento dos dois. Eles estão felizes, vivendo um momento leve, cheios de planos, e parece que finalmente o Tyler encontrou um pouco de paz. Ele está mais calmo, mais presente, até se esforçando para consertar as coisas com o pai. Mas é justamente nesse clima de calmaria que o filme começa a preparar o terreno para a tempestade. A história começa com um clima meio pesado. Tyler Hawkins é um cara que carrega um peso grande. O irmão dele tirou a própria vida. E desde então, Tyler vive meio perdido, revoltado com o pai, Charles, que é um homem frio, sempre ocupado com o trabalho e que parece ter esquecido que ia conversar de verdade com os filhos. A mãe dele, Diane, tenta manter tudo em ordem, mas é difícil quando cada um vive no seu próprio mundinho. Tyler é o tipo de cara que parece tranquilo por fora, mas por dentro é um turbilhão. Ele estuda, trabalha numa livraria, fuma demais e anda sem rumo, tentando entender o que veio fazer nesse mundo. A vida dele dá uma virada quando, num dia qualquer, ele acaba se metendo numa briga na rua e vai parar na delegacia. É aí que entra outro personagem importante, o policial Neil Craig. E o detalhe é que esse cara vai ter um papel muito maior na história do que parece no começo. Depois desse rolo, o amigo de Tyler, Aiden, faz uma daquelas ideias malucas. Ele descobre que o policial Neil tem uma filha, Ellie, e sugere que Tyler se aproxime dela como uma forma de vingança, tipo, só para provocar o policial que o prendeu. Só que o plano não sai nada como esperado, porque quando Tyler conhece Ellie, bom, tudo muda. Ellie é o oposto dele. Ela passou por um trauma terrível ainda criança, viu a própria mãe ser morta num assalto no metrô, mas mesmo assim tenta seguir em frente, viver leve, aproveitar o presente. Ela mora com um pai super protetor, sim, o mesmo policial Neil, e tenta ter uma vida normal, embora carregue uma dor profunda. Quando Tyler e Ellie começam a se conhecer, o que era para ser só uma brincadeira vira algo real.
Eles se conectam de um jeito intenso, verdadeiro. Não é aquele amor de conto de fadas, é algo cru, cheio de falhas e de verdade. Tyler, que era todo fechado, começa a sorrir de novo. Ele tenta se reaproximar da irmã mais nova, Caroline, uma menina sensível e talentosa que sofre bullying na escola. E essa relação entre os irmãos é uma das partes mais bonitas do filme, porque a gente vê o quanto ele se importa com ela, o quanto quer protegê-la de tudo que ele já passou. Mas claro, a vida não é simples. O pai dele continua distante, o relacionamento com ela tem altos e baixos, e aquele segredo, o motivo pelo qual ele se aproximou dela, acaba vindo à tona, como era de se esperar. Quando isso acontece, o mundo deles desaba por um tempo. Ellie se sente traída, o pai dela fica furioso, e Tyler precisa encarar as consequências das escolhas dele. É noite, e a pequena Ellie está com a mãe no metrô, voltando para casa. As duas estão tranquilas, conversando e parece tudo normal, até que um homem armado aparece do nada e anuncia um assalto. O ladrão se assusta e atira. A cena é rápida e cruel, e é ali que a vida de Ellie muda para sempre. Ela fica parada, sem entender, vendo a mãe cair. O policial que atende o caso é Neil Craig, o pai dela, que fica desesperado ao encontrar a filha viva e a esposa morta. É um começo pesado e o filme já te mostra que essa não vai ser uma história qualquer. Depois desse choque inicial, o foco muda para outro personagem, Tyler Hawkins. Ele é um jovem adulto, com aquele ar meio de quem está carregando o mundo nas costas, mora em Nova York, divide o apartamento com o melhor amigo, Aidan, e trabalha em uma livraria. De cara dá para perceber que ele não é do tipo certinho, vive atrasado, fuma demais, fala o que pensa e carrega uma tristeza que não disfarça. Ele é o típico cara que parece não se encaixar em lugar nenhum. Ele perdeu o irmão mais velho, Michael, que se suicidou, e isso deixou marcas profundas. A relação com o pai, Charles, piorou depois disso. Charles é um homem de negócios, rico, sempre de terno e com o celular na mão, mais preocupado com reuniões do que com os próprios filhos. Tyler sente que o pai se afastou da família e ficou frio, e isso o revolta. Tyler vai visitar a mãe, Diane, e a irmãzinha, Caroline. A Caroline é uma graça, super inteligente, sensível e talentosa para desenhar. Mas ela sofre bullying na escola e a mãe tenta protegê-la ao máximo possível. Tyler é super ligado a ela. Ele faz de tudo para animar a irmã, tenta ser o irmão mais presente, quase como uma figura de pai, já que o verdadeiro pai parece estar sempre ausente. Ele é educado, tem um coração bom, mas vive brigando com o mundo. E essa raiva acumulada acaba explodindo numa noite em que ele se mete numa briga na rua. Ele e a Deon estão num bar e depois de algumas provocações o clima esquenta. Tyler acaba sendo preso e quem faz a prisão é justamente o policial Neil Craig, o mesmo pai da Ellie, lembra? Pois é, o destino já começa a mexer os pauzinhos ali. Aidan, que é aquele amigo mais brincalhão e sem filtro, paga a fiança e tira o Tyler da cadeia. Depois ele descobre que o policial que o prendeu tem uma filha, e aí vem a ideia maluca. Por que você não se aproxima dela só para irritar o pai dela um pouco? O Tyler de início não leva a sério, mas a curiosidade e o jeito teimoso dele acabam falando mais alto. E é assim que as vidas deles começam a se cruzar. A gente vê um Tyler mais calado, introspectivo, observando o mundo, e do outro lado, a Ellie, que tenta seguir em frente mesmo com toda a dor que carrega. Ela mora com o pai superprotetor, que vive preocupado demais e estuda na mesma faculdade onde o Tyler costuma passar. O Tyler é o garoto ferido, revoltado com a vida, e a Ellie é a menina que perdeu a mãe, mas tenta achar leveza nas pequenas coisas. O contraste entre eles é grande, mas é justamente isso que vai fazer o encontro valer a pena. Tudo acontece de forma simples, como as melhores coisas da vida. Tyler vê Ellie na faculdade e, depois de alguns olhares e coincidências, cria coragem para se aproximar. No começo, ela não dá muita bola. Afinal, o cara chega todo cheio de atitude e com um charme meio debochado. Mas tem algo nele que chama atenção. Talvez aquele olhar de quem já sentiu dor, mas ainda tenta sorrir. E é esse olhar que vai fazer Ellie baixar a guarda aos poucos. Eles começam a conversar e dá para ver logo que são completamente diferentes. Ellie é organizada, tem uma rotina regrada, gosta de segurança e ainda vive sob a sombra do pai superprotetor. Já o Tyler é o oposto. Impulsivo, vive no improviso, fuma, chega atrasado em tudo e carrega um certo desprezo pelas regras.
Só que, por mais diferentes que sejam, um completa o outro. É como se o que faltasse em um, o outro tivesse de sobra. O primeiro encontro deles é aquele tipo de cena que parece simples, mas tem uma energia boa. Eles conversam sobre tudo e sobre nada, e a química surge naturalmente. Ellie ri das tiradas sarcásticas de Tyler e ele se encanta com a maneira leve e sincera dela de ver o mundo. E é aí que o plano inicial, lembra da vingança sugerida pelo Aidan, começa a perder totalmente o sentido. O que era para ser uma brincadeira vira algo real, algo que Tyler não esperava sentir. A partir daí, o filme muda de ritmo. As cenas ganham mais cor, o clima fica mais leve e a gente vê um Tyler diferente. Ele começa a relaxar, a sorrir mais. Ellie o leva para sair, mostra lugares, fala sobre as coisas que acredita e aos poucos vai tirando as camadas de tristeza que ele carrega. E ele, por outro lado, faz Ellie se sentir viva de novo, faz ela se arriscar, rir sem culpa. É um amor que nasce da dor, mas floresce com alegria. Um dos momentos mais bonitos é quando eles passam o dia juntos e acabam indo para a casa dela. O pai dela, Mil, não gosta nada da ideia. Ele ainda enxerga Ellie como aquela menininha indefesa que ele precisa proteger do mundo e vê Tyler como um perigo. Esse conflito é importante, porque mostra como o passado continua pesando na vida dos dois. Neil perdeu a esposa de forma brutal e agora vive em função da filha. Já o Tyler sente que perdeu o irmão por culpa do descuido da própria família. São dois homens quebrados, que de jeitos diferentes tentam segurar o que amam. Mesmo com o pai da Ellie implicando, ela continua vendo Tyler. Eles começam a sair com mais frequência e as cenas entre eles são cheias de pequenos gestos, risadas, provocações, olhares longos. Nada de amor forçado. É um romance que vai crescendo aos poucos, com naturalidade. O Aidan, o amigo do Tyler, até zoa ele, dizendo que o plano de vingança virou namoro de verdade. Mas o Tyler nem liga mais. Ele tá diferente, e todo mundo percebe. A relação dele com a irmã, Carolyn, também melhora muito. Ele começa a visitá-la mais, incentiva o talento dela para o desenho e demonstra o quanto ela é importante para ele. Isso mostra outro lado do Tyler, o cara protetor, amoroso, que quer ser um bom exemplo. Só que o pai continua distante. Charles é aquele tipo de homem que acha que pode resolver tudo com dinheiro e status, e não entende as emoções dos filhos. Numa das cenas mais tensas dessa parte, Carolyn é humilhada por colegas de escola e Tyler fica furioso. Ele vai até a casa do pai e os dois têm uma briga pesada. Tyler joga na cara dele tudo o que sente, a ausência, o egoísmo, a frieza. É uma daquelas discussões que a gente sente o peso de cada palavra e mostra que o problema entre eles vai muito além do luto. Enquanto isso, o romance com a Ellie continua crescendo. Eles viajam juntos, compartilham segredos e medos. Ela conta sobre o trauma de ter visto a mãe morrer e ele fala sobre o irmão. As feridas deles se cruzam e de alguma forma se encaixam. É bonito ver como o amor deles não é perfeito. Tem brigas, tem medo, tem mágoa, mas é real. As coisas entre Tyler e Ellie estão indo bem, até bem demais para quem conhece o passado turbulento dos dois. Eles estão felizes, vivendo um momento leve, cheios de planos, e parece que finalmente o Tyler encontrou um pouco de paz. Ele está mais calmo, mais presente, até se esforçando para consertar as coisas com o pai. Mas é justamente nesse clima de calmaria que o filme começa a preparar o terreno para a tempestade. A história começa com um clima meio pesado. Tyler Hawkins é um cara que carrega um peso grande. O irmão dele tirou a própria vida. E desde então, Tyler vive meio perdido, revoltado com o pai, Charles, que é um homem frio, sempre ocupado com o trabalho e que parece ter esquecido que ia conversar de verdade com os filhos. A mãe dele, Diane, tenta manter tudo em ordem, mas é difícil quando cada um vive no seu próprio mundinho. Tyler é o tipo de cara que parece tranquilo por fora, mas por dentro é um turbilhão. Ele estuda, trabalha numa livraria, fuma demais e anda sem rumo, tentando entender o que veio fazer nesse mundo. A vida dele dá uma virada quando, num dia qualquer,
ele acaba se metendo numa briga na rua e vai parar na delegacia. É aí que entra outro personagem importante, o policial Neil Craig. E o detalhe é que esse cara vai ter um papel muito maior na história do que parece no começo. Depois desse rolo, o amigo de Tyler, Aidan, faz uma daquelas ideias malucas. Ele descobre que o policial Neil tem uma filha, Ellie, e sugere que Tyler se aproxime dela como uma forma de vingança, tipo, só para provocar o policial que o prendeu. Só que o plano não sai nada como esperado, porque quando Tyler conhece Ellie, bom, tudo muda. Ellie é o oposto dele. Ela passou por um trauma terrível ainda criança, viu a própria mãe ser morta num assalto no metrô, mas mesmo assim tenta seguir em frente, viver leve, aproveitar o presente. Ela mora com um pai super protetor, sim, o mesmo policial Neil, e tenta ter uma vida normal, embora carregue uma dor profunda. Quando Tyler e Ellie começam a se conhecer, o que era para ser só uma brincadeira vira algo real. Eles se conectam de um jeito intenso, verdadeiro. Não é aquele amor de conto de fadas, é algo cru, cheio de falhas e de verdade. Tyler, que era todo fechado, começa a sorrir de novo. Ele tenta se reaproximar da irmã mais nova, Caroline, uma menina sensível e talentosa que sofre bullying na escola. E essa relação entre os irmãos é uma das partes mais bonitas do filme, porque a gente vê o quanto ele se importa com ela, o quanto quer protegê-la de tudo que ele já passou. Mas claro, a vida não é simples. O pai dele continua distante, o relacionamento com ela tem altos e baixos, e aquele segredo, o motivo pelo qual ele se aproximou dela, acaba vindo à tona, como era de se esperar. Quando isso acontece, o mundo deles desaba por um tempo. Ellie se sente traída, o pai dela fica furioso, e Tyler precisa encarar as consequências das escolhas dele. É noite, e a pequena Ellie está com a mãe no metrô, voltando para casa. As duas estão tranquilas, conversando e parece tudo normal, até que um homem armado aparece do nada e anuncia um assalto. O ladrão se assusta e atira. A cena é rápida e cruel, e é ali que a vida de Ellie muda para sempre. Ela fica parada, sem entender, vendo a mãe cair. O policial que atende o caso é Neil Craig, o pai dela, que fica desesperado ao encontrar a filha viva e a esposa morta. É um começo pesado e o filme já te mostra que essa não vai ser uma história qualquer. Depois desse choque inicial, o foco muda para outro personagem, Tyler Hawkins. Ele é um jovem adulto, com aquele ar meio de quem está carregando o mundo nas costas, mora em Nova York, divide o apartamento com o melhor amigo, Aidan, e trabalha em uma livraria. De cara dá para perceber que ele não é do tipo certinho, vive atrasado, fuma demais, fala o que pensa e carrega uma tristeza que não disfarça. Ele é o típico cara que parece não se encaixar em lugar nenhum. Ele perdeu o irmão mais velho, Michael, que se suicidou, e isso deixou marcas profundas. A relação com o pai, Charles, piorou depois disso. Charles é um homem de negócios, rico, sempre de terno e com o celular na mão, mais preocupado com reuniões do que com os próprios filhos. Tyler sente que o pai se afastou da família e ficou frio, e isso o revolta. Tyler vai visitar a mãe, Diane, e a irmãzinha, Caroline. A Caroline é uma graça, super inteligente, sensível e talentosa para desenhar, mas ela sofre bullying na escola e a mãe tenta protegê-la ao máximo possível. Tyler é super ligado a ela. Ele faz de tudo para animar a irmã, tenta ser o irmão mais presente, quase como uma figura de pai, já que o verdadeiro pai parece estar sempre ausente. Ele é educado, tem um coração bom, mas vive brigando com o mundo, e essa raiva acumulada acaba explodindo numa noite em que ele se mete numa briga na rua. Ele e a Deon estão num bar e depois de algumas provocações o clima esquenta. Tyler acaba sendo preso e quem faz a prisão é justamente o policial Neil Craig, o mesmo pai da Ellie, lembra? Pois é, o destino já começa a mexer os pauzinhos ali. Aidan, que é aquele amigo mais brincalhão e sem filtro, paga a fiança e tira o Tyler da cadeia. Depois ele descobre que o policial que o prendeu tem uma filha, e aí vem a ideia maluca. Por que você não se aproxima dela só para irritar o pai dela um pouco? O Tyler de início não leva a sério, mas a curiosidade e o jeito teimoso dele acabam falando mais alto. E é assim que as vidas deles começam a se cruzar. A gente vê um Tyler mais calado, introspectivo, observando o mundo, e do outro lado, a Ellie, que tenta seguir em frente mesmo com toda a dor que carrega. Ela mora com o pai super protetor, que vive preocupado demais, e estuda na mesma faculdade onde o Tyler costuma passar. O Tyler é o garoto ferido, revoltado com a vida, e a Ellie é a menina que perdeu a mãe, mas tenta achar leveza nas pequenas coisas.
O contraste entre eles é grande, mas é justamente isso que vai fazer o encontro valer a pena. Tudo acontece de forma simples, como as melhores coisas da vida. Tyler vê Ellie na faculdade e, depois de alguns olhares e coincidências, cria coragem para se aproximar. No começo, ela não dá muita bola. Afinal, o cara chega todo cheio de atitude e com um charme meio debochado. Mas tem algo nele que chama atenção. Talvez aquele olhar de quem já sentiu dor, mas ainda tenta sorrir. E é esse olhar que vai fazer Ellie baixar a guarda aos poucos. Eles começam a conversar e dá pra ver logo que são completamente diferentes. Ellie é organizada, tem uma rotina regrada, gosta de segurança e ainda vive sob a sombra do pai superprotetor. Já o Tyler é o oposto. Impulsivo, vive no improviso, fuma, chega atrasado em tudo e carrega um certo desprezo pelas regras. Só que, por mais diferentes que sejam, um completa o outro. É como se o que faltasse em um, o outro tivesse de sobra. O primeiro encontro deles é aquele tipo de cena que parece simples, mas tem uma energia boa. Eles conversam sobre tudo e sobre nada, e a química surge naturalmente. Ellie ri das tiradas sarcásticas de Tyler e ele se encanta com a maneira leve e sincera dela de ver o mundo. E é aí que o plano inicial, lembra da vingança sugerida pelo Aidan, começa a perder totalmente o sentido. O que era para ser uma brincadeira vira algo real, algo que Tyler não esperava sentir. A partir daí, o filme muda de ritmo. As cenas ganham mais cor, o clima fica mais leve e a gente vê um Tyler diferente. Ele começa a relaxar, a sorrir mais. Ellie o leva para sair, mostra lugares, fala sobre as coisas que acredita e aos poucos vai tirando as camadas de tristeza que ele carrega. E ele, por outro lado, faz Ellie se sentir viva de novo, faz ela se arriscar, rir sem culpa. É um amor que nasce da dor, mas floresce com alegria. Um dos momentos mais bonitos é quando eles passam o dia juntos e acabam indo para a casa dela. O pai dela, Neil, não gosta nada da ideia. Ele ainda enxerga Ellie como aquela menininha indefesa que ele precisa proteger do mundo e vê Tyler como um perigo. Esse conflito é importante, porque mostra como o passado continua pesando na vida dos dois. Neil perdeu a esposa de forma brutal e agora vive em função da filha. Já o Tyler sente que perdeu o irmão por culpa do descuido da própria família. São dois homens quebrados, que de jeitos diferentes tentam segurar o que amam. Mesmo com o pai da Ellie implicando, ela continua vendo Tyler. Eles começam a sair com mais frequência e as cenas entre eles são cheias de pequenos gestos, risadas, provocações, olhares longos. Nada de amor forçado. É um romance que vai crescendo aos poucos, com naturalidade. O Aidan, o amigo do Tyler, até zoa ele, dizendo que o plano de vingança virou namoro de verdade. Mas o Tyler nem liga mais. Ele tá diferente, e todo mundo percebe. A relação dele com a irmã, Caroline, também melhora muito. Ele começa a visitá-la mais, incentiva o talento dela para o desenho e demonstra o quanto ela é importante para ele. Isso mostra outro lado do Tyler, o cara protetor, amoroso, que quer ser um bom exemplo. Só que o pai continua distante. Charles é aquele tipo de homem que acha que pode resolver tudo com dinheiro e status, e não entende as emoções dos filhos. Numa das cenas mais tensas dessa parte, Caroline é humilhada por colegas de escola e Tyler fica furioso. Ele vai até a casa do pai e os dois têm uma briga pesada. Tyler joga na cara dele tudo o que sente, a ausência, o egoísmo, a frieza. É uma daquelas discussões que a gente sente o peso de cada palavra e mostra que o problema entre eles vai muito além do luto. Enquanto isso, o romance com a Ellie continua crescendo. Eles viajam juntos, compartilham segredos e medos. Ela conta sobre o trauma de ter visto a mãe morrer e ele fala sobre o irmão. As feridas deles se cruzam e de alguma forma se encaixam. É bonito ver como o amor deles não é perfeito. Tem brigas, tem medo, tem mágoa, mas é real. As coisas entre Tyler e Ellie estão indo bem, até bem demais para quem conhece o passado turbulento dos dois. Eles estão felizes,
vivendo um momento leve, cheios de planos, e parece que finalmente o Tyler encontrou um pouco de paz. Ele está mais calmo, mais presente, até se esforçando para consertar as coisas com o pai. Mas é justamente nesse clima de calmaria que o filme começa a preparar o terreno para a tempestade. A história começa com um clima meio pesado. Tyler Hawkins é um cara que carrega um peso grande. O irmão dele tirou a própria vida. E desde então, Tyler vive meio perdido, revoltado com o pai, Charles, que é um homem frio, sempre ocupado com o trabalho e que parece ter esquecido que ia conversar de verdade com os filhos. A mãe dele, Diane, tenta manter tudo em ordem, mas é difícil quando cada um vive no seu próprio mundinho. Tyler é o tipo de cara que parece tranquilo por fora, mas por dentro é um turbilhão. Ele estuda, trabalha numa livraria, fuma demais e anda sem rumo, tentando entender o que veio fazer nesse mundo. A vida dele dá uma virada quando, num dia qualquer, ele acaba se metendo numa briga na rua e vai parar na delegacia. É aí que entra outro personagem importante, o policial Neil Craig. E o detalhe é que esse cara vai ter um papel muito maior na história do que parece no começo. Depois desse rolo, o amigo de Tyler, Aidan, faz uma daquelas ideias malucas. Ele descobre que o policial Neil tem uma filha, Ellie, e sugere que Tyler se aproxime dela como uma forma de vingança, tipo, só para provocar o policial que o prendeu. Só que o plano não sai nada como esperado, porque quando Tyler conhece Ellie, bom, tudo muda. Ellie é o oposto dele. Ela passou por um trauma terrível ainda criança, viu a própria mãe ser morta num assalto no metrô, mas mesmo assim tenta seguir em frente, viver leve, aproveitar o presente. Ela mora com um pai super protetor, sim, o mesmo policial Neil, e tenta ter uma vida normal, embora carregue uma dor profunda. Quando Tyler e Ellie começam a se conhecer, o que era para ser só uma brincadeira vira algo real. Eles se conectam de um jeito intenso, verdadeiro. Não é aquele amor de conto de fadas, é algo cru, cheio de falhas e de verdade. Tyler, que era todo fechado, começa a sorrir de novo. Ele tenta se reaproximar da irmã mais nova, Caroline, uma menina sensível e talentosa que sofre bullying na escola. E essa relação entre os irmãos é uma das partes mais bonitas do filme, porque a gente vê o quanto ele se importa com ela, o quanto quer protegê-la de tudo que ele já passou. Mas claro, a vida não é simples. O pai dele continua distante, o relacionamento com ela tem altos e baixos, e aquele segredo, o motivo pelo qual ele se aproximou dela, acaba vindo à tona, como era de se esperar. Quando isso acontece, o mundo deles desaba por um tempo. Ellie se sente traída, o pai dela fica furioso, e Tyler precisa encarar as consequências das escolhas dele. É noite, e a pequena Ellie está com a mãe no metrô, voltando para casa. As duas estão tranquilas, conversando e parece tudo normal, até que um homem armado aparece do nada e anuncia um assalto. O ladrão se assusta e atira. A cena é rápida e cruel, e é ali que a vida de Ellie muda para sempre. Ela fica parada, sem entender, vendo a mãe cair. O policial que atende o caso é Neil Craig, o pai dela, que fica desesperado ao encontrar a filha viva e a esposa morta. É um começo pesado e o filme já te mostra que essa não vai ser uma história qualquer. Depois desse choque inicial, o foco muda para outro personagem, Tyler Hawkins. Ele é um jovem adulto, com aquele ar meio de quem está carregando o mundo nas costas, mora em Nova York, divide o apartamento com o melhor amigo, Aidan, e trabalha em uma livraria. De cara dá para perceber que ele não é do tipo certinho, vive atrasado, fuma demais, fala o que pensa e carrega uma tristeza que não disfarça. Ele é o típico cara que parece não se encaixar em lugar nenhum. Ele perdeu o irmão mais velho, Michael, que se suicidou, e isso deixou marcas profundas. A relação com o pai, Charles, piorou depois disso. Charles é um homem de negócios, rico, sempre de terno e com o celular na mão, mais preocupado com reuniões do que com os próprios filhos. Tyler sente que o pai se afastou da família e ficou frio, e isso o revolta. Tyler vai visitar a mãe, Diane, e a irmãzinha, Caroline. A Caroline é uma graça, super inteligente, sensível e talentosa para desenhar, mas ela sofre bullying na escola e a mãe tenta protegê-la ao máximo possível. Tyler é super ligado a ela. Ele faz de tudo para animar a irmã, tenta ser o irmão mais presente, quase como uma figura de pai, já que o verdadeiro pai parece estar sempre ausente. Ele é educado, tem um coração bom, mas vive brigando com o mundo, e essa raiva acumulada acaba explodindo numa noite em que ele se mete numa briga na rua. Ele e a Deon estão num bar e depois de algumas provocações o clima esquenta.
Tyler acaba sendo preso e quem faz a prisão é justamente o policial Neil Craig, o mesmo pai da Ellie, lembra? Pois é, o destino já começa a mexer os pauzinhos ali. Aidan, que é aquele amigo mais brincalhão e sem filtro, paga a fiança e tira o Tyler da cadeia. Depois ele descobre que o policial que o prendeu tem uma filha, e aí vem a ideia maluca. Por que você não se aproxima dela só para irritar o pai dela um pouco? O Tyler de início não leva a sério, mas a curiosidade e o jeito teimoso dele acabam falando mais alto. E é assim que as vidas deles começam a se cruzar. A gente vê um Tyler mais calado, introspectivo, observando o mundo, e do outro lado, a Ellie, que tenta seguir em frente mesmo com toda a dor que carrega. Ela mora com o pai superprotetor, que vive preocupado demais e estuda na mesma faculdade onde o Tyler costuma passar. O Tyler é o garoto ferido, revoltado com a vida, e a Ellie é a menina que perdeu a mãe, mas tenta achar leveza nas pequenas coisas. O contraste entre eles é grande, mas é justamente isso que vai fazer o encontro valer a pena. Tudo acontece de forma simples, como as melhores coisas da vida. Tyler vê Ellie na faculdade e, depois de alguns olhares e coincidências, cria coragem para se aproximar. No começo, ela não dá muita bola. Afinal, o cara chega todo cheio de atitude e com um charme meio debochado. Mas tem algo nele que chama atenção. Talvez aquele olhar de quem já sentiu dor, mas ainda tenta sorrir. E é esse olhar que vai fazer Ellie baixar a guarda aos poucos. Eles começam a conversar e dá pra ver logo que são completamente diferentes. Ellie é organizada, tem uma rotina regrada, gosta de segurança e ainda vive sob a sombra do pai superprotetor. Já o Tyler é o oposto. Impulsivo, vive no improviso, fuma, chega atrasado em tudo e carrega um certo desprezo pelas regras. Só que, por mais diferentes que sejam, um completa o outro. É como se o que faltasse em um, o outro tivesse de sobra. O primeiro encontro deles é aquele tipo de cena que parece simples, mas tem uma energia boa. Eles conversam sobre tudo e sobre nada, e a química surge naturalmente. Ellie ri das tiradas sarcásticas de Tyler e ele se encanta com a maneira leve e sincera dela de ver o mundo. E é aí que o plano inicial, lembra da vingança sugerida pelo Aidan, começa a perder totalmente o sentido. O que era para ser uma brincadeira vira algo real, algo que Tyler não esperava sentir. A partir daí, o filme muda de ritmo. As cenas ganham mais cor, o clima fica mais leve e a gente vê um Tyler diferente. Ele começa a relaxar, a sorrir mais. Ellie o leva para sair, mostra lugares, fala sobre as coisas que acredita e aos poucos vai tirando as camadas de tristeza que ele carrega. E ele, por outro lado, faz Ellie se sentir viva de novo, faz ela se arriscar, rir sem culpa. É um amor que nasce da dor, mas floresce com alegria. Um dos momentos mais bonitos é quando eles passam o dia juntos e acabam indo para a casa dela. O pai dela, Neil, não gosta nada da ideia. Ele ainda enxerga Ellie como aquela menininha indefesa que ele precisa proteger do mundo e vê Tyler como um perigo. Esse conflito é importante porque mostra como o passado continua pesando na vida dos dois. Neil perdeu a esposa de forma brutal e agora vive em função da filha. Já o Tyler sente que perdeu o irmão por culpa do descuido da própria família. São dois homens quebrados que, de jeitos diferentes, tentam segurar o que amam. Mesmo com o pai da Ellie implicando, ela continua vendo Tyler. Eles começam a sair com mais frequência e as cenas entre eles são cheias de pequenos gestos, risadas, provocações, olhares longos. Nada de amor forçado. É um romance que vai crescendo aos poucos, com naturalidade. O Aidan, o amigo do Tyler, até zoa ele, dizendo que o plano de vingança virou namoro de verdade. Mas o Tyler nem liga mais. Ele tá diferente, e todo mundo percebe. A relação dele com a irmã, Carolyn, também melhora muito. Ele começa a visitá-la mais, incentiva o talento dela para o desenho e demonstra o quanto ela é importante para ele. Isso mostra outro lado do Tyler, o cara protetor, amoroso, que quer ser um bom exemplo. Só que o pai continua distante. Charles é aquele tipo de homem que acha que pode resolver tudo com dinheiro e status,
e não entende as emoções dos filhos. Numa das cenas mais tensas dessa parte, Carolyn é humilhada por colegas de escola e Tyler fica furioso. Ele vai até a casa do pai e os dois têm uma briga pesada. Tyler joga na cara dele tudo o que sente: a ausência, o egoísmo, a frieza. É uma daquelas discussões que a gente sente o peso de cada palavra e mostra que o problema entre eles vai muito além do luto. Enquanto isso, o romance com a Ellie continua crescendo. Eles viajam juntos, compartilham segredos e medos. Ela conta sobre o trauma de ter visto a mãe morrer e ele fala sobre o irmão. As feridas deles se cruzam e de alguma forma se encaixam. É bonito ver como o amor deles não é perfeito. Tem brigas, tem medo, tem mágoa, mas é real. As coisas entre Tyler e Ellie estão indo bem, até bem demais para quem conhece o passado turbulento dos dois. Eles estão felizes, vivendo um momento leve, cheios de planos, e parece que finalmente o Tyler encontrou um pouco de paz. Ele está mais calmo, mais presente, até se esforçando para consertar as coisas com o pai. Mas é justamente nesse clima de calmaria que o filme começa a preparar o terreno para a tempestade. A história começa com um clima meio pesado. Tyler Hawkins é um cara que carrega um peso grande. O irmão dele tirou a própria vida. E desde então, Tyler vive meio perdido, revoltado com o pai, Charles, que é um homem frio, sempre ocupado com o trabalho e que parece ter esquecido que ia conversar de verdade com os filhos. A mãe dele, Diane, tenta manter tudo em ordem, mas é difícil quando cada um vive no seu próprio mundinho. Tyler é o tipo de cara que parece tranquilo por fora, mas por dentro é um turbilhão. Ele estuda, trabalha numa livraria, fuma demais e anda sem rumo, tentando entender o que veio fazer nesse mundo. A vida dele dá uma virada quando, num dia qualquer, ele acaba se metendo numa briga na rua e vai parar na delegacia. É aí que entra outro personagem importante, o policial Neil Craig. E o detalhe é que esse cara vai ter um papel muito maior na história do que parece no começo. Depois desse rolo, o amigo de Tyler, Aidan, faz uma daquelas ideias malucas. Ele descobre que o policial Neil tem uma filha, Ellie, e sugere que Tyler se aproxime dela como uma forma de vingança, tipo, só para provocar o policial que o prendeu. Só que o plano não sai nada como esperado, porque quando Tyler conhece Ellie, bom, tudo muda. Ellie é o oposto dele. Ela passou por um trauma terrível ainda criança, viu a própria mãe ser morta num assalto no metrô, mas mesmo assim tenta seguir em frente, viver leve, aproveitar o presente. Ela mora com um pai super protetor, sim, o mesmo policial Neil, e tenta ter uma vida normal, embora carregue uma dor profunda. Quando Tyler e Ellie começam a se conhecer, o que era para ser só uma brincadeira vira algo real. Eles se conectam de um jeito intenso, verdadeiro. Não é aquele amor de conto de fadas, é algo cru, cheio de falhas e de verdade. Tyler, que era todo fechado, começa a sorrir de novo. Ele tenta se reaproximar da irmã mais nova, Caroline, uma menina sensível e talentosa que sofre bullying na escola. E essa relação entre os irmãos é uma das partes mais bonitas do filme, porque a gente vê o quanto ele se importa com ela, o quanto quer protegê-la de tudo que ele já passou. Mas claro, a vida não é simples. O pai dele continua distante, o relacionamento com Ellie tem altos e baixos, e aquele segredo, o motivo pelo qual ele se aproximou dela, acaba vindo à tona, como era de se esperar. Quando isso acontece, o mundo deles desaba por um tempo. Ellie se sente traída, o pai dela fica furioso, e Tyler precisa encarar as consequências das escolhas dele. É noite, e a pequena Ellie está com a mãe no metrô, voltando para casa. As duas estão tranquilas, conversando e parece tudo normal. Até que um homem armado aparece do nada e anuncia um assalto. O ladrão se assusta e atira. A cena é rápida e cruel, e é ali que a vida de Ellie muda para sempre. Ela fica parada, sem entender, vendo a mãe cair. O policial que atende o caso é Neil Craig, o pai dela, que fica desesperado ao encontrar a filha viva e a esposa morta. É um começo pesado e o filme já te mostra que essa não vai ser uma história qualquer. Depois desse choque inicial, o foco muda para outro personagem, Tyler Hawkins. Ele é um jovem adulto, com aquele ar meio de quem está carregando o mundo nas costas, mora em Nova York, divide o apartamento com o melhor amigo, Aidan, e trabalha em uma livraria. De cara dá para perceber que ele não é do tipo certinho, vive atrasado, fuma demais, fala o que pensa e carrega uma tristeza que não disfarça. Ele é o típico cara que parece não se encaixar em lugar nenhum.
Ele perdeu o irmão mais velho, Michael, que se suicidou, e isso deixou marcas profundas. A relação com o pai, Charles, piorou depois disso. Charles é um homem de negócios, rico, sempre de terno e com o celular na mão, mais preocupado com reuniões do que com os próprios filhos. Tyler sente que o pai se afastou da família e ficou frio, e isso o revolta. Tyler vai visitar a mãe, Diane, e a irmãzinha, Caroline. A Caroline é uma graça, super inteligente, sensível e talentosa para desenhar. Mas ela sofre bullying na escola e a mãe tenta protegê-la ao máximo possível. Tyler é super ligado a ela. Ele faz de tudo para animar a irmã, tenta ser o irmão mais presente, quase como uma figura de pai, já que o verdadeiro pai parece estar sempre ausente. Ele é educado, tem um coração bom, mas vive brigando com o mundo. E essa raiva acumulada acaba explodindo numa noite em que ele se mete numa briga na rua. Ele e a Deon estão num bar e depois de algumas provocações o clima esquenta. Tyler acaba sendo preso e quem faz a prisão é justamente o policial Neil Craig, o mesmo pai da Ellie, lembra? Pois é, o destino já começa a mexer os pauzinhos ali. Aidan, que é aquele amigo mais brincalhão e sem filtro, paga a fiança e tira o Tyler da cadeia. Depois ele descobre que o policial que o prendeu tem uma filha, e aí vem a ideia maluca. Por que você não se aproxima dela só para irritar o pai dela um pouco? O Tyler de início não leva a sério, mas a curiosidade e o jeito teimoso dele acabam falando mais alto. E é assim que as vidas deles começam a se cruzar. A gente vê um Tyler mais calado, introspectivo, observando o mundo, e do outro lado, a Ellie, que tenta seguir em frente mesmo com toda a dor que carrega. Ela mora com o pai superprotetor, que vive preocupado demais, e estuda na mesma faculdade onde o Tyler costuma passar. O Tyler é o garoto ferido, revoltado com a vida, e a Ellie é a menina que perdeu a mãe, mas tenta achar leveza nas pequenas coisas. O contraste entre eles é grande, mas é justamente isso que vai fazer o encontro valer a pena. Tudo acontece de forma simples, como as melhores coisas da vida. Tyler vê Ellie na faculdade e, depois de alguns olhares e coincidências, cria coragem para se aproximar. No começo, ela não dá muita bola. Afinal, o cara chega todo cheio de atitude e com um charme meio debochado. Mas tem algo nele que chama atenção. Talvez aquele olhar de quem já sentiu dor, mas ainda tenta sorrir. E é esse olhar que vai fazer Ellie baixar a guarda aos poucos. Eles começam a conversar e dá para ver logo que são completamente diferentes. Ellie é organizada, tem uma rotina regrada, gosta de segurança e ainda vive sob a sombra do pai superprotetor. Já o Tyler é o oposto. Impulsivo, vive no improviso, fuma, chega atrasado em tudo e carrega um certo desprezo pelas regras. Só que, por mais diferentes que sejam, um completa o outro. É como se o que faltasse em um, o outro tivesse de sobra. O primeiro encontro deles é aquele tipo de cena que parece simples, mas tem uma energia boa. Eles conversam sobre tudo e sobre nada, e a química surge naturalmente. Ellie ri das tiradas sarcásticas de Tyler e ele se encanta com a maneira leve e sincera dela de ver o mundo. E é aí que o plano inicial, lembra da vingança sugerida pelo Aidan, começa a perder totalmente o sentido. O que era para ser uma brincadeira vira algo real, algo que Tyler não esperava sentir. A partir daí, o filme muda de ritmo. As cenas ganham mais cor, o clima fica mais leve e a gente vê um Tyler diferente. Ele começa a relaxar, a sorrir mais. Ellie o leva para sair, mostra lugares, fala sobre as coisas que acredita e aos poucos vai tirando as camadas de tristeza que ele carrega. E ele, por outro lado, faz Ellie se sentir viva de novo, faz ela se arriscar, rir sem culpa. É um amor que nasce da dor, mas floresce com alegria. Um dos momentos mais bonitos é quando eles passam o dia juntos e acabam indo para a casa dela. O pai dela, Neil, não gosta nada da ideia. Ele ainda enxerga Ellie como aquela menininha indefesa que ele precisa proteger do mundo e vê Tyler como um perigo. Esse conflito é importante porque mostra como o passado continua pesando na vida dos dois. Neil perdeu a esposa de forma brutal e agora vive em função da filha. Já o Tyler sente que perdeu o irmão por culpa do descuido da própria família. São dois homens quebrados, que de jeitos diferentes tentam segurar o que amam.
Mesmo com o pai da Ellie implicando, ela continua vendo Tyler. Eles começam a sair com mais frequência e as cenas entre eles são cheias de pequenos gestos, risadas, provocações, olhares longos. Nada de amor forçado. É um romance que vai crescendo aos poucos, com naturalidade. O Aiden, o amigo do Tyler, até zoa ele, dizendo que o plano de vingança virou namoro de verdade. Mas o Tyler nem liga mais. Ele tá diferente, e todo mundo percebe. A relação dele com a irmã, Carolyn, também melhora muito. Ele começa a visitá-la mais, incentiva o talento dela para o desenho e demonstra o quanto ela é importante para ele. Isso mostra outro lado do Tyler, o cara protetor, amoroso, que quer ser um bom exemplo. Só que o pai continua distante. Charles é aquele tipo de homem que acha que pode resolver tudo com dinheiro e status, e não entende as emoções dos filhos. Numa das cenas mais tensas dessa parte, Carolyn é humilhada por colegas de escola e Tyler fica furioso. Ele vai até a casa do pai e os dois têm uma briga pesada. Tyler joga na cara dele tudo o que sente: a ausência, o egoísmo, a frieza. É uma daquelas discussões que a gente sente o peso de cada palavra e mostra que o problema entre eles vai muito além do luto. Enquanto isso, o romance com a Ellie continua crescendo. Eles viajam juntos, compartilham segredos e medos. Ela conta sobre o trauma de ter visto a mãe morrer e ele fala sobre o irmão. As feridas deles se cruzam e de alguma forma se encaixam. É bonito ver como o amor deles não é perfeito. Tem brigas, tem medo, tem mágoa, mas é real. As coisas entre Tyler e Ellie estão indo bem. Até bem demais para quem conhece o passado turbulento dos dois. Eles estão felizes, vivendo um momento leve, cheios de planos, e parece que finalmente o Tyler encontrou um pouco de paz. Ele está mais calmo, mais presente, até se esforçando para consertar as coisas com o pai. Mas é justamente nesse clima de calmaria que o filme começa a preparar o terreno para a tempestade. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.